Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Com a graça de Deus, nós estamos de volta neste domingo, primeiro dia da semana, com o objetivo de podermos aprender um pouco mais a palavra, de nos edificarmos enquanto povo de Deus, graças a Ele, pela vida, pela saúde, pela disposição que Ele nos concede, de termos vencido mais uma semana, iniciarmos uma outra semana na Sua presença, se beneficiando assim da Sua graça e da Sua misericórdia. Irmãos, irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Efésios. Vamos fazer desse texto, que foi o texto que foi lido e recitado na semana passada, o mesmo texto que nós leremos e recitaremos também no dia de hoje. Efésios capítulo 5, versículo 15 e o versículo de número 16. A gente vai, com a graça de Deus, concluir essa visão geral acerca da mordomia do tempo, e aí a gente vai introduzir através desse texto, ou com esse texto, Efésios capítulo 5, versículos 15 e também o versículo de número 16. Vamos fazer uma leitura a uma só voz. A gente dispõe da mesma versão, fica mais fácil da gente poder fazer isso. Assentados como os irmãos, as irmãs estão, vamos fazer a leitura na palavra do Senhor em Efésios 5, 15 e também o versículo de número 16. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz. Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Vamos lá, todos juntos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16, que o Senhor nos abençoe e Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, irmãs, em termos de revisão, o que foi que nós vimos nesses dois últimos domingos? A gente começou a considerar o que nós chamamos de mordomia do tempo, que em linhas gerais significa dizer que nós devemos aproveitar bem. Nós devemos aproveitar bem a nossa vida, a vida que Deus nos dá, com o tempo que é incluído nessa vida. Para quê? Para que nós possamos glorificá-lo, para que possamos viver em temor, para que nós possamos assim cumprir com a sua vontade em nossas vidas. Em linhas gerais, isto é o que significa o que nós chamamos de mordomia do tempo. Por quê? A vida não é nossa, ela é uma dádiva de Deus. E junto com a vida, Deus nos dá justamente esse tempo, esse momento, essa existência, para que nós aproveitemos essa existência e, conforme nós falamos, glorifiquemos o nome do nosso Deus. Então, na primeira aula, que foi há 15 dias, a gente deu alguns conceitos gerais em relação ao tempo, que é o momento que Deus ele nos concede. Na semana passada, a gente considerou linhas gerais, princípios gerais para uma boa administração do tempo, daquilo que a gente não deve fazer, pelo menos um aspecto, e também de atitudes que nós devemos desenvolver para que assim nós sejamos mordomos fiéis em relação ao tempo que Deus nos dá. Tudo bem, já vencemos essas duas etapas do nosso estudo. Na semana passada também nós iniciamos, mas só que não deu tempo de terminar, o item como aproveitar bem o tempo. Como aproveitar bem o tempo? Vamos assim dizer, uma especificação desses estudos que nós estamos tendo. A gente viu princípios gerais da boa administração do tempo, e aí a gente agora está esmiuçando. Em que sentido? Como nós aproveitamos, no sentido positivo, no sentido edificativo, no sentido instrutivo, o tempo que Deus nos dá enquanto servos e servas do Senhor. Então, na semana passada, a gente viu que, em primeiro lugar, a gente deve usar um tempo para Deus. A gente deve usar um tempo para Deus. Então, veja, Deus nos dá 24 horas num dia. E dentro dessas 24 horas, o que é que a gente deve fazer? A gente deve separar um momento, a gente deve separar um tempo para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com o Senhor. E basicamente, quando a gente fala em relação com Deus, em relação com o Senhor, no sentido de nós destinarmos tempo para isso, a gente precisa se envolver com duas coisas. A primeira delas, que a gente precisa se envolver com uma vida de oração.
Meus irmãos, minhas irmãs, Deus ele nos dá a vida. Deus nos dá um dia de 24 horas. Deus nos dá uma boa etapa em termos de existência. Para quê? Para que nós possamos destinar parte desse tempo em momentos de comunhão com Ele, em momentos de oração com o Senhor. Dentro da nossa agenda diária, a gente não pode negligenciar esse aspecto. A gente não pode abdicar desse privilégio. Que privilégio? Que aspecto? De nós mantermos comunhão com Deus através das nossas orações. Por quê? É uma recomendação bíblica, conforme nós temos lá em Tessalonicenses, a gente deve orar e orar sem cessar. Inclusive, eu até já disse em estudos anteriores que, pegando a definição de MacArthur Jr. acerca da oração, a oração nada mais é, conforme ele ensinou, que a respiração do cristão. Então, da mesma forma que enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a gente não pode deixar de respirar, porque quando nós o fazemos, nós morremos. No sentido espiritual, a gente não pode deixar de orar, porque se nós deixarmos, em termos espirituais, nós também morreremos. Por isso que é importante, por isso que é imprescindível destinarmos um tempo do nosso dia para oração. E na semana passada, a gente viu, por exemplo, o caso de Davi, que orava pelo menos em 3 momentos, em 3 etapas do seu dia. E eu queria chamar a atenção de um outro exemplo bíblico, de uma pessoa que sabia organizar a sua agenda e que destinava momentos de oração para seu Deus. Vamos ver, abram aí por favor, livro de Daniel, capítulo 6, livro de Daniel, capítulo 6. Inclusive a gente até deu, na semana passada, aquela dica, né? Que via de regra a gente diz que não tem muito tempo para orar, a vida é corrida, não dá para passar assim alguns tempos de oração. E aí a gente até deu aquela dica. Que dica? Separe 5 minutos em cada etapa da sua vida, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite, para você orar, que ao final do dia você vai ter orado pelo menos 15 minutos. Numa semana você vai orar 105 minutos. No mês você vai orar mais de 400 minutos. Então você vai ter muitos instantes de oração. Então veja que são momentos curtos, porém contínuos, que vão fazer toda a diferença em relação à nossa vida. Então veja aqui o exemplo de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículos 10 e também o versículo número 11. Daniel, capítulo 6, versículos 10 e também o versículo número 11. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, que determinava a proibição de orações para outros deuses que não o rei, diz o texto, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, veja, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, veja, como costumava fazer. Aqui você observa alguns detalhes interessantes. O primeiro deles, que Daniel aqui, diante da sua função, diante do seu cargo, ele era um homem ocupado. Ele era um homem ocupadíssimo, porque desempenhava uma função governamental. Mas veja que, não obstante o seu tempo apertado, que com certeza era um tempo apertado, a Bíblia diz que 3 vezes ao dia, ele costumava ter essa postura. Que postura? De orar. E orar voltado para a cidade de Jerusalém. Então, quando houve a determinação real proibindo isso, o que foi que ele fez? Ele continuou a fazer. Ele não se amedrontou. Mesmo que isso lhe custasse a vida, mesmo que isso lhe custasse algumas consequências, mas ele manteve o seu padrão de vida no que diz respeito a quê? No que diz respeito à oração. Então, meus irmãos, isso é um desafio que também nós temos em relação às nossas vidas. E foi aquilo que nós falamos na semana passada, foi aquilo que nós já falamos hoje pela manhã. Todos nós temos vidas ocupadas, todos nós temos responsabilidades, todos nós temos compromissos, contudo, nós devemos ter esse propósito. Que propósito? Reservar parte do meu dia, reservar parte do meu tempo, para quê? Para buscar a presença de Deus em oração. Então, se você quiser, ou melhor dizendo, se você puder fazer apenas 5 etapas de 5 minutos, que você faça. Se você puder
3 etapas de 5 minutos. Se você puder 3 etapas de 10 minutos, faça. Então, cabe a nós organizarmos o nosso tempo. Agora, o que é requerido? Que você possa ter continuidade, porque talvez essa seja a nossa grande dificuldade. A gente inicia muitas vezes determinados comportamentos em termos espirituais, a gente consegue ser bem sucedido o primeiro dia, o segundo, o terceiro, a primeira semana, mas aí vão passando os dias e a tendência nossa é arrefecer, é desestimular, é parar. Então essa na verdade é a grande luta que a gente tem, de nos manter contínuos nos nossos exercícios espirituais. E a oração é um desses exercícios espirituais. Conforme nós falamos, é a nossa respiração. Então, nós precisamos administrar bem o nosso tempo? Precisamos. Somos mordomos do Senhor? Com toda certeza. Por isso Ele nos dá vida e tempo, não resta a menor dúvida. E diante disso, o que nós devemos fazer? Nós devemos investir, nós devemos gastar tempo em oração. Todos os dias, continuamente, para que assim a gente possa ter o bom aproveitamento do nosso tempo. Então veja, como aproveitar bem o seu tempo? Em primeiro lugar, usando o nosso tempo para Deus. Dentre várias coisas, destinando momentos de oração. Mas não só isso. Em segundo lugar, a gente deve destinar tempo na nossa vida para a leitura das Escrituras, para a leitura da palavra do Senhor. É interessante que nesse aspecto você observa aqui um complemento. Se a oração, ela é a respiração do cristão, que a gente não pode viver sem orar, porque a gente precisa disso para sobreviver em termos espirituais, a gente deve enxergar a palavra, como de fato a gente deve vê-la, como o alimento do cristão. Então veja, para que você possa viver, você precisa respirar. Para que você possa viver, você precisa se alimentar. E em termos espirituais, você precisa respirar uma vida de oração. Em termos espirituais, você precisa se alimentar e se alimentar da palavra do Senhor. Como, meus irmãos? Diariamente. Como? Continuamente. Porque a gente faz pelo menos 3 refeições diárias. A gente precisa disso, para que a gente possa se sustentar, para que a gente possa ser saudável, para que a gente possa se desenvolver. Então, em termos espirituais, não esperemos menos do que isso. A gente também precisa continuamente de estar nos envolvendo com a palavra. E é o mesmo princípio que nós adotamos em relação à oração. Às vezes você não precisa dedicar toda uma hora de leitura, mas às vezes momentos, 5, 10 minutos, para fazer leituras, para fazer meditações. Isto vai significar muito na sua vida. Você está inculcando a palavra, você está meditando na palavra, então isso vai gerar em você fortalecimento espiritual. Aí você pode até perguntar, mas pastor, isso já é básico. Eu sei que é básico, mas aí onde está a questão? Aí é que são elas. É nessas coisas básicas que muitas vezes a gente falha. É nessas coisas básicas que muitas vezes a gente peca. Daí a necessidade da gente ter esse propósito em relação à nossa vida com Deus. Destinar tempo para o Senhor? Sim. Destinar como? Em oração. Destinar tempo para o Senhor? Sim. Destinar como? Em leitura da palavra. Vamos ver pelo menos 2 textos nesse sentido. Abram aí, por favor, Salmo 119. A gente não pode, falar sobre envolvimento da palavra sem que a gente cite, ou sem que a gente deixe de citar o Salmo 119. Muito provavelmente o salmo escrito por Davi, um salmo de amor à palavra de Deus. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Olha só o que o salmista faz aqui, olha só a declaração de amor que ele faz. Ele diz, quanto ama a tua lei, inclusive até uma exclamação, Ele está falando assim de maneira muito veemente. Ele complementa a sua palavra. É a minha meditação quando? Todo dia. Então veja, meus irmãos, o que é que isso nos ensina? O que é que isso nos mostra? O contato diário que o salmista tinha em relação à palavra do Senhor. Não era uma vez por semana, não era a cada 2, a cada 3, a cada 4 dias, não, mas diz o texto da palavra que o salmista meditava nela todo o dia, todos os dias. Era o seu exercício espiritual, era o seu compromisso com Deus. Porque é interessante, meus irmãos, quando a gente pensa na complementação desses 2 exercícios,
Na oração, conforme nós falamos, a gente respira a nossa vida espiritual. Na oração, a gente fala com Deus. Através da leitura da palavra, nós nos alimentamos da verdade divina e através da leitura da palavra, Deus, Ele fala conosco. Deus, Ele nos instrui. Deus, Ele nos ensina. Então, percebam como nós precisamos disso. E nós precisamos disso diariamente, continuamente em nossas vidas. E aí que você tenha o seu programa de leitura bíblica, talvez a leitura da Bíblia em um ano, e aí você vai ver que são textos muito grandes para você fazer num dia só, pelo menos 3, 4 capítulos por dia, ou você escolhe parágrafos da Bíblia, que são trechos menores, e fica fácil você identificar, porque no caso da versão revista e atualizada, os parágrafos ele começa com negrito. Então, pega aquele bloco de pensamento, lê, aprende, instrui, faz perguntas, medita e você vai ver a diferença que isso vai fazer em relação à sua vida. Quem está falando? O que está falando? Para quem está falando? Para que está falando? O que é que eu extraio para a minha vida daquilo que foi falado? Coisas simples, meus irmãos, simples mesmo, mas fazem uma diferença muito grande no sentido da instrução. Por quê? É um pouquinho que você aprende hoje? Por quê? É outro pouquinho que você vai aprender amanhã? É outro pouquinho que você vai aprender depois de amanhã? Quando for no final do mês, você vai ter já um conteúdo considerável de verdade da palavra. E sem contar pregações que você escuta, estudos que você participa, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente tem para diariamente sermos instruídos e instruídos na palavra. E a gente tem hoje recursos tecnológicos que de certa forma facilitam ainda mais. Você pode usar a internet para você poder escutar a palavra, existem aplicativos nesse sentido, e aí até mesmo nas suas tarefas, que são tanto quanto repetitivas, você pode estar o quê? Se alimentando da palavra, se alimentando das escrituras. E não brinquemos não, meus irmãos, não brinquemos não, minhas irmãs, aquilo que você lê, aquilo que você escuta, vai ficar guardado no seu coração, vai ficar guardado na sua mente. E num dado momento, num dado instante, Deus vai fazer lembrar essas verdades, porque este é um dos papéis, esta é uma das funções do Espírito Santo em nós, nos lembrar daquilo que a gente aprende da palavra. Então, quanto mais nós nos expomos à palavra, quanto mais nós nos dispomos a aprender a palavra, mais o Espírito Santo falará ao nosso coração, mais o Espírito Santo nos conduzirá no caminho da verdade, mais cheios de Deus nós seremos e assim frutificaremos para a glória e para a honra do seu santo e excelso nome. É aqui, meus irmãos, que a gente percebe que a vida cristã faz toda a diferença. É aqui que a gente experimenta a vida cristã naquilo que ela é, naquilo que ela é satisfatória, naquilo que ela é agradável, naquilo que ela produz em nós em termos espirituais. Foi por isso que Cristo disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E na prática, vida em abundância é isso, é você se colocar diante de Deus na certeza que Ele estará lhe ouvindo. Vida em abundância na prática é isso, é você saber que Deus estará falando a você através da sua palavra continuamente. Quer maior privilégio do que esse? Falar com Deus e ouvir a sua voz? Se colocar na sua presença e ser orientado por Ele? Não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, benefício maior do que esse. Então, o compromisso salmista era este: a palavra de Deus era a sua meditação todo dia, continuamente. Ainda no Salmo 119, voltem aí por favor, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Olha só, olha o que o salmista diz aqui, ó: guardo no coração, veja, as tuas palavras. Com que finalidade? Com que objetivo? Veja a preposição: para não pecar contra ti. Então, se você se alimenta continuamente da palavra, você estará guardando a palavra no seu coração e você estará se municiando para não pecar, para não desobedecer a Deus, porque a palavra serve para isso também. Ela é o nosso condutor, que nos afasta do pecado, que nos afasta da transgressão e que nos aproxima cada vez mais de Deus. Por isso, separemos o nosso dia, instantes para instrução e instrução espiritual. Então, fica a pergunta: como é que eu aproveito? Mas não só isso, como é que eu aproveito bem o meu tempo, de maneira satisfatória, de maneira edificante? Como? Em primeiro lugar,
separando parte do meu tempo para Deus. Isso implica em ter instantes de oração, isso implica em ter instantes de instrução na sua palavra. É o primeiro passo, é a primeira orientação, é o primeiro conselho que Deus nos dá nesse sentido. Mas não só esse, meus irmãos, não só esse, minhas irmãs. Existe uma outra forma de nós podermos usar e usar bem o nosso tempo, de podermos usar e usar de maneira satisfatória o nosso tempo. Em segundo lugar, use o seu tempo para a realização da obra de Deus. Use o seu tempo para a realização da obra de Deus. Abram aí, por favor, livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Fica mais fácil, né, da gente poder encontrá-lo. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos 2 e até o versículo número 4. Ageu, capítulo 1, versículos 2 até o versículo número 4. Eu vou ler a partir do versículo 1, para a gente poder contextualizar historicamente, cronologicamente essa passagem. Aí fica melhor da gente poder entender aqui umas verdades. Ageu capítulo 1, para a gente entender o contexto, versículo 1 até o versículo 4. Fica melhor fazermos assim. Pegaram aí? Podemos ler? Olha só o que diz aqui a palavra. Ageu 1, verso 1 até o verso 4. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, em que contexto foi escrita essa passagem? Naquele contexto em que os judeus estavam regressando, de certa forma, um grupo já havia regressado da Babilônia até a cidade de Jerusalém. E qual foi o objetivo de Deus? Permitir que o seu povo, que o povo que tinha sido exilado, voltasse à sua terra natal, que eles reconstruíssem a cidade, refizessem o muro, levantassem o templo e assim pudessem seguir na sua vida, realizando assim os deveres espirituais como povo de Deus ali na sua terra natal. 70 anos havia passado, Deus havia agido de maneira favorável em relação a eles e era hora de voltar para casa, era hora de reconstruir a cidade, era hora de retornar com os cultos a Deus. Só que aconteceu uma coisa dentro desse processo: eles de fato retornaram, Deus abençoou, e aí, ao invés de, uma vez instalados na terra deles estarem se envolvendo com as coisas de Deus, em que eles se envolveram? Com as suas próprias coisas. Procuraram construir não a casa de Deus, procuraram não reconstruir o muro, mas construir casas para si mesmos. E aí Deus levanta o profeta para falar ao povo, para despertar o povo. Peraí, alguma coisa está errada. Vocês não estão aí apenas para isso. Na verdade, o propósito inicial não foi este, não, muito pelo contrário. Então vocês desviaram de rota, desviaram de propósito. Ao invés de vocês estarem aí para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, retornar o culto de adoração ao Deus verdadeiro, vocês se envolveram apenas com as suas próprias coisas, vocês se envolveram apenas com as suas próprias vidas. Então é dentro desse cenário que a gente vai ver essa advertência. Que advertência? Preste atenção, versículo 2, olha só o que diz aqui, ó. Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Olha só, a palavra de repreensão de Deus. A justificativa do povo era o quê? Não chegou ainda o momento de fazer a obra, não chegou o momento de fazer a obra do Senhor ainda não. Chegou o momento de construir as nossas próprias casas enfeitadas, apaineladas, como ele fala aqui, entendeu? Mas não chegou o tempo de nós fazermos a obra do Senhor. E Deus levanta o profeta dizendo: não, esse é o tempo, não, esse é o momento. Então isso serve, irmãos e irmãs, para nós, no sentido de que
de nós organizarmos a nossa agenda, de podermos organizar o nosso tempo e nós destinarmos parte do nosso tempo para podermos realizar a obra para a qual Deus ele nos chamou. Porque a gente não pode esquecer, se eu, se você, se nós somos servos de Deus, Deus não nos chamou apenas para a salvação. Deus também nos chamou para que nós realizemos a sua obra. A gente vai ver na próxima parte do nosso estudo, quando nós considerarmos acerca dos dons, a mordomia dos dons. Cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós, minhas irmãs, nós temos dons dados por Deus, e esses dons não são nossos. Esses dons, eles devem ser investidos na obra do Senhor, quer ser na questão do ensino, quer ser na questão da assistência aos santos, quer ser na questão da assistência social, quer ser na questão da música. Eu não sei. O que eu sei é que nós temos um dom a ser utilizado na causa do Senhor, na causa do Senhor. E quando é que a gente deve fazer isso? Hoje. Quando é que a gente deve fazer isso? Agora. Quando é que a gente deve fazer isso? Na presente existência, nesse tempo que Deus nos dá. Por quê? Fomos salvos, e salvos para servir. A gente não pode viver de maneira egoísta, a gente não pode viver de maneira egocêntrica, vendo apenas a nossa vida, os nossos compromissos, os nossos divertimentos, as nossas responsabilidades. Não, nós temos uma vida espiritual, e dentro dessa vida espiritual nós temos a obrigação na causa do Senhor, não só de contribuir com ela, conforme nós vimos nos estudos acerca dos dízimos, mas nós participarmos desta obra, fazendo com as nossas próprias mãos, nos envolvendo, ou no máximo intercedendo por isso. Para quê? Para que a obra de Deus possa ir adiante. Porque, pensemos bem, se nós não nos engajarmos, se nós não nos envolvermos na obra do Senhor, e deixarmos isso para poucas pessoas, a obra continuará sendo feita, porque independente de qualquer coisa, Deus estará levando à frente. Só que não vai ser na velocidade, só que não vai ser na intensidade que Deus quer. É diferente. Uma coisa são 2, 3 pessoas se envolverem com algo, outra coisa é você pegar 20 se envolvendo com esse mesmo propósito. As coisas elas ocorrerão de maneira mais célere, mais acelerada. Então é assim, meus irmãos. E quem deve fazer? Somos nós, separando parte do nosso tempo para isso. Se você disser, não, mas eu não tenho tempo, se você falar, não, mas não tem condições, porque a minha agenda é cheia, eu sou ocupado, beleza, mas veja, e a gente vai estudar isso no próximo domingo. Deus, ele separou um dia para ele. Que dia? Domingo, dia do Senhor. E será que nesse dia a gente não pode reservar 1 hora, 2 horas, quer seja semanalmente, quer seja quinzenalmente, quer seja mensalmente, para podermos fazer algo para a obra do Senhor, visitar algum irmão que esteja enfermo, podermos exercer o nosso dom em termos de ensino, podemos estar nos envolvendo na causa de Deus, fazendo algo que precisa ser feito. Podemos, meus irmãos, podemos. E a somatória dos nossos esforços vai produzir uma coisa muito boa no sentido da expansão do reino. Então, que a gente possa pensar nisso, que a gente possa considerar isso, porque o nosso tempo, ele deve ser usado na obra do Senhor. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, use o seu tempo para o dia do Senhor. Use o seu tempo para o dia do Senhor. Eu estou aqui apenas antecipando, porque semana que vem a gente vai começar a trabalhar esse item. Então, foi aquilo que nós falamos agora há pouco. Deus nos deu 7 dias. Contudo, Ele requer apenas um dia para Ele. E a gente deve ter isso em mente. Dentro da nossa programação, dentro da nossa agenda, o domingo é de quem? É de Deus, não é meu. O domingo é de Deus, é por isso que nós chamamos de dia do Senhor, pertence a Ele, é de sua inteira propriedade, é de sua inteira exclusividade. Então isso já aguça a nossa mente em relação a como eu vou distribuir o meu tempo. Eu vou utilizar o tempo que deve ser consagrado a Deus com outras coisas, com outras demandas, com outras responsabilidades, com outros compromissos que não sejam as causas espirituais. Se assim fizer, eu estarei contrariando a vontade do Senhor, contrariando aquilo que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, abram aí, Isaías 58. Isaías 58. Eu vou só dar uma pincelada. Semana que vem a gente vai aprofundar isso. É só para destacar aqui o ponto, para a gente não esquecer. Isaías 58. Versículos 13 a 14.
Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Isaías 58, versículos 13 até o versículo 14. Diz o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado, Shabá, descanso, não um dia específico, e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, veja, cuidar dos nossos próprios interesses no dia que é santo, separado para o Senhor. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares como? Não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua vontade, nem falando palavras vãs. Aqui são formas de nós não utilizarmos o dia do Senhor, né? Seguir o nosso próprio caminho, fazer a nossa própria vontade, falar palavras vãs, são formas inapropriadas de você gastar o tempo do dia do Senhor. Versículo 14: então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, quando eu falo sobre o dia do Senhor, de maneira nenhuma me passa na mente alguma visão legalista, de como se fosse uma coisa escravizante. Eita, chegou o domingo, não vou poder ligar a televisão. Chegou o domingo, não vou poder assistir jogo. Chegou o domingo, não vou poder fazer coisas que habitualmente eu faço no meu dia a dia. Não, meus irmãos, é deleitoso, cessei dessas coisas. O dia é de Deus, o dia é de Deus. É um dia que eu devo aplicar na meditação, me aplicar na meditação, na oração, na leitura da palavra, na realização da sua obra, na participação dos seus trabalhos, sobretudo o culto à noite, que é o chamado solene. É o chamado solene, é a convocação santa que Deus faz do seu povo, do povo da aliança. Para quê? Para poder adorá-lo, para poder exaltá-lo. Então, meus irmãos, a gente precisa disso. A gente deve fazer com o domingo como a gente deve fazer com os dízimos. Isso aqui é de Deus, não vou nem mexer. O domingo é de Deus, não vou nem mexer. Então não existe agenda, não existe compromisso, não existe qualquer outra coisa que venha me desviar dos deveres espirituais. Por quê? Senão não me deleito. Talvez esta seja a razão pela qual a gente encontre tantos cristãos tristes, cabisbaixos, abatidos, deprimidos, tristonhos. Por quê? Eles não recarregam as suas baterias espirituais no dia do Senhor. Eles não se satisfazem em Deus no dia que é específico para isso, para que ele possa enfrentar uma semana, 6 dias, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas tribulações, de maneira que ele possa ter as condições de fazê-lo, de enfrentar esses dias. Então o que a gente vê hoje na igreja é essa inércia espiritual, essa frieza espiritual, e eu digo com toda certeza que boa parte disso é resultado de nós não encararmos o dia do Senhor como nós deveríamos encarar. Então, que a gente faça isso, separe no nosso tempo, separe na nossa agenda. O domingo é de Deus, o domingo é de Deus, é o dia de eu estar cultivando exercícios espirituais, é o dia de eu estar na casa do Senhor, é o dia de eu estar na comunhão dos santos, é o dia de eu estar compartilhando as verdades, é o dia de eu estar me edificando espiritualmente, para que a segunda-feira ele venha a ser um dia diferente. A gente vai ver mais sobre isso a partir da semana que vem, ok? Então veja, eu preciso, na utilização correta do meu dia, na boa utilização do meu dia, do meu tempo, eu preciso estar a sós com Deus, quer seja em oração, quer seja na palavra. Eu preciso usar o tempo para a sua obra, sobretudo no seu dia. Eu preciso também usar o dia do Senhor de maneira correta. Mas não só isso, eu queria chamar a atenção de mais 2 outras coisas. A aula hoje vai ser mais curta, quanto à boa utilização do nosso tempo. Em quarto lugar, nós devemos usar o nosso tempo para nós mesmos. Nós devemos usar o nosso tempo para nós mesmos. Por quê, meus irmãos? Nós somos seres humanos e a gente se desgasta. A gente se desgasta emocionalmente, a gente se desgasta psicologicamente, a gente se desgasta fisicamente, e às vezes a gente precisa separar um pouco de tempo para nós descansarmos. Nós somos como que uma máquina que de vez em quando precisa de manutenção. Então, se eu falei dessas obrigações, desses deveres espirituais nos pontos anteriores,
aqui eu queria me dirigir para a nossa vida no sentido mais geral, da nossa vida em si, não relacionado em si à nossa vida com Deus. Então, a gente precisa de tempo para nós mesmos, para nós nos divertirmos, para podermos descansar, para podermos fazer coisas que de certa forma nos satisfazem, desde que não contraria a palavra. Por quê? Porque isso é bom para a nossa alma, isso é bom para o nosso corpo, isso é bom para a nossa vida. A grande questão é que a gente saiba equilibrar cada coisa no seu devido lugar. Olha só o que nos diz a terceira carta de João. E quando eu falo isso, eu meio que sou hipócrita, né? Porque está excelente para dizer, eu às vezes não consigo fazer isso, entendeu? De você ter, às vezes eu fico até com consciência pesada quando a gente deixa de fazer alguma coisa que não seja no sentido da palavra. Mas a gente precisa, porque do contrário a gente termina virando uma máquina e ela vai se desgastar e depois vai ser um problema para poder recuperar. Olha só, terceira epístola de João, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Terceira João, versos 1 e 2. Esse dá mais trabalho, né? Só dá uma página de livro, é bem curtinho. Veja o que diz aqui: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Verso 2: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade, veja, e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja que aqui João, ele não age de maneira dividida, né? Como se a gente devesse se importar apenas com a nossa alma e nós desconsiderássemos o nosso corpo, a nossa saúde. Não. A visão de João aqui é uma visão integrada. Por quê? Nós somos corpo e alma. É aqui que nós chamamos de dicotomia. São as partes constituintes do ser humano. Ele é constituído de alma. Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e por isso nós somos alma vivente, e nós também somos seres materiais, porque Deus nos fez do pó da terra. Então o cuidado aqui de João é justamente esse, para que Gaio ele pudesse ter essas duas coisas relacionadas à sua vida: a sua prosperidade material, ou a sua prosperidade espiritual, melhor dizendo, desculpe, a sua prosperidade espiritual, e também a sua saúde. Cuidado que ele devia ter consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua matéria. E às vezes, meus irmãos, a gente é relaxado em relação a isso aí, principalmente nós que somos homens. A gente tem uma tendência muito negativa de não nos preocuparmos com a nossa saúde, trabalhar, fazer, quando de repente a gente acaba adoecendo, e aí vem uma lista de enfermidades. É complicado. Então, que nós usemos tempo para nós mesmos, para o nosso corpo, para a nossa saúde emocional, saúde psicológica, saúde física, e assim a gente possa ter uma vida produtiva em relação à nossa existência aqui na terra. Então, foi aquilo que nós falamos, tudo é a questão de separar tempo. Então, existem momentos que a gente precisa desse descanso, a gente precisa desse relaxamento. Para quê? Para que a gente possa revigorar as nossas forças e assim darmos continuidade à nossa vida. Então, o cuidado que João tinha com Gaio, com a sua saúde, aqui saúde no sentido físico, o cuidado que nós devemos ter também com a nossa saúde, ou seja, com a nossa saúde física. Então, use o tempo para você mesmo. Tem aquele dia que você quer só descansar, tem aquele dia que você quer só se divertir. Então faça, desde que lícito, faça, desde que bíblico, entendeu? Recreie-se o seu coração, é isso que a Bíblia diz, recreie o seu coração, para que assim você possa dar boa continuidade em relação à sua vida. Então, cuidarmos também em relação a esse aspecto, ok? Então, nós devemos usar o nosso tempo para Deus, Bíblia, oração, nós devemos usar o nosso tempo para a obra do Senhor, nós devemos usar o nosso tempo para dedicar o dia que pertence a Deus, nós devemos usar o nosso tempo para nós mesmos, e em quinto lugar, nós devemos usar o nosso tempo para a nossa família. Eita, que aqui é outro problema. Usar o nosso tempo para a nossa família.
a gente precisa disso, meus irmãos. Olha só o que Paulo fala, 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Versículo 8. Primeiro Timóteo capítulo 5, versículo 8. Olha só o que diz aqui a palavra, olha só aqui o que diz as Escrituras Sagradas. Ora, se alguém, veja, não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, ou seja, dos familiares mais chegados, o que essa pessoa está fazendo? Tem negado a fé, e olhe, e é pior do que o descrente. Às vezes eu queria fazer determinadas perguntas ao apóstolo Paulo, infelizmente só no céu agora, mas eu queria que ele me definisse o que é você ser pior do que o descrente. O que é você ser pior do que o descrente? Porque o descrente está perdido, né? O descrente está perdido, não tem salvação, pelo menos nessa condição atual. Aí Paulo diz que quem não toma conta dos seus, principalmente os da sua casa, é pior do que o descrente. É pior do que o descrente. Pensa numa situação aqui complicada, uma situação aqui desvantajosa. Então, o que é que a gente deve ver aqui? Esse cuidado. E o cuidado ao qual o apóstolo Paulo aqui faz menção envolve muita coisa. Não só é o cuidado da manutenção, que de certa forma a gente investe muito tempo nisso, a gente deve investir, até porque principalmente nós, que somos líderes, que somos cabeças dos nossos lares, Deus nos confiou essa responsabilidade de mantermos materialmente, mantermos fisicamente o nosso lar, dando provisão, dando sustento. Contudo, esse cuidado aqui não se refere apenas a esse cuidado no sentido material. É o cuidado também no sentido emocional. E para que isso aconteça, para que isso ocorra, a gente precisa fazer o quê? Estar junto, meus irmãos, dos nossos. Estar junto dos nossos. A Reginaldo até se juntou mais com o Socorro agora, né? Para poder aplicar mesmo esse princípio. E a gente percebe que hoje é complicado. Eu estou vendo isso, né? Esse negócio de você ter filhos, e na medida que eles vão crescendo, você vai percebendo a dificuldade de poder juntá-los cada vez mais. Antes era a coisa mais fácil do mundo, quando era tudo pequenininho. E aí um vai crescendo, vai tendo um compromisso, uma responsabilidade, outro vai crescendo, vai tendo outro compromisso, outra responsabilidade, de sorte que às vezes juntar tudo dá trabalho. E muitas vezes, para que isso aconteça, a gente tem que sacrificar determinadas coisas do nosso tempo, para a gente poder chegar a esse encaixe de horário, para a gente poder ter aquele momento de compartilhar, aquele momento de dividir experiência, aquele momento de estar junto para poder se alegrar. Isso faz toda a diferença, meus irmãos, em termos de vida familiar. Isso faz toda a diferença em relação às nossas vidas, porque conforme nós falamos, o tempo passa, e passa rápido demais. E muitas vezes, quando você começa a ver a sua vida no sentido atual, você olha para trás e, rapaz, quanta quantidade, como foi pequeno a quantidade de tempo que eu passei com a minha família, com os meus filhos, no sentido de ter experiência, no sentido de ter aquela convivência, com a minha esposa, no sentido de ter experiência, no sentido de ter convivência. E aí muitas vezes eles vão embora e você aí nem aproveitou o que deveria aproveitar. Passou uma vida trabalhando, se esforçando, suando a camisa para sustentar, e acabou que não usufruiu da presença deles. Por quê? Passaram rápido demais. Então a gente precisa disso, dedicar tempo à nossa família. A gente precisa dedicar tempo à nossa família para as finalidades espirituais. Culto doméstico. E aí a gente percebe que também é outra dificuldade. Você ter ali 5, 10, 15 minutos para ler a Bíblia, para orar junto com a sua família, mas isso também faz toda a diferença na sua vida e na vida deles, principalmente quando nós temos filhos pequenos, porque muito provavelmente são nesses cultos domésticos que você vai ter a maior oportunidade da sua vida de semear a boa semente da palavra, de semear a boa semente do Evangelho. Quem foi ontem para o encontro das famílias aprendeu um pouco disso,
baseado lá no Salmo de número 78. Essa obrigação, essa responsabilidade que a gente tem enquanto pais de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Então a gente precisa de tempo com a nossa família. Por isso que eu não advogo, né? Muitas vezes sistemas de trabalho de igreja que exigem dos crentes todos os dias estarem na igreja, e a pessoa não tem família não, a pessoa não tem filho não, a pessoa não realiza ou não deve realizar os cultos familiares não. Às vezes esposa descrente, filhos descrentes que ele precisa testemunhar, e as pessoas se focam apenas em trabalho dentro da igreja, e às vezes impede a boa utilização do nosso tempo, investimento dele em relação aos nossos familiares. Tudo tem o seu tempo, tem o seu tempo, inclusive os nossos comparecimentos dentro da casa do Senhor. Então a gente precisa disso. Abram aí, por favor, livro de Deuteronômio, capítulo 6. Já tocou aí, eu estou já terminando. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, texto clássico. Versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Olha só, Deuteronômio 6, 7. Isso, 6, 7. O 6,6, só para contextualizar aqui, diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7: tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O que é isso, meus irmãos? Tempo investido. Você tem que estar com seu filho quando ele acorda de manhã. Você tem que estar com seu filho quando ele vai dormir à noite. Você tem que estar com seu filho ao longo das suas atividades diárias. A gente sabe que é difícil hoje porque a nossa sociedade não é uma sociedade agrária como era a sociedade de Israel. Então é por isso que a gente tem que fazer o nosso tempo, para aproveitar ao máximo os momentos em que a gente possa estar com os nossos filhos. Quando você vive numa grande cidade, numa grande metrópole, a gente percebe que isso é quase impossível, porque muitas vezes os pais saem pela manhã, os filhos estão dormindo, os pais voltam à noite, os filhos estão dormindo, e o tempo passa, e não se consegue ter uma boa relação com os filhos. De repente chegam na adolescência, na juventude, às vezes tendo más influências, porque às vezes passa mais tempo com os de fora, e os problemas eles chegam, e aí você fica querendo saber o porquê. Questão de tempo. A gente sabe, temos a necessidade de sustentar, sim, mas aí o devido equilíbrio que a gente deve desenvolver em nossa vida, para que uma coisa não prejudique outra e que ambas possam acontecer harmonizadas. Então veja, tempo com os nossos filhos, para poder inculcar a palavra, para poder falar do evangelho, para poder estar instruindo. Porque a gente faz isso, meus irmãos? Eu canso de pregar o evangelho para as minhas filhas assistindo filme. Como? Assistindo filme, sim, e filme secular, não é nem filme que conta alguma coisa no sentido bíblico, porque você tem princípios, você tem éticas, você tem comportamentos, e muitas vezes você vai avaliando aqueles comportamentos, aquela ética à luz da palavra. Então às vezes eu não preciso de um filme bíblico para poder ensinar a palavra, eu preciso só apenas estar junto com meu filho e aproveitar as oportunidades para assim fazê-lo. Então é assim que você vai aproveitando. Até mesmo no comercial de publicidade, você está ali evangelizando. Um exemplo negativo, positivo de um vizinho, você está ali evangelizando. Agora repito, para isso você precisa estar perto, para isso você precisa estar junto, para isso você precisa dedicar tempo. Olhem só, Deuteronômio capítulo 11, vou já acabar, tocou aí, eu vou já acabar. Versículo 19, olha só o que diz aqui a palavra, reiterando essa verdade que nós estamos destacando. Eu vou deixar aqui um tempinho para os irmãos falarem. Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. É o mesmo princípio, né, Reginaldo? É o mesmo princípio que a gente viu aí no capítulo 6. Olha só, ensinai-as, no caso a palavra de Deus, a vossos filhos, como? Falando delas assentados em vossa casa. Olha aí, momento de refeição, de compartilhamento, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Deuteronômio 11, 19. Vou repetir, viu?
ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Ou seja, um constante convívio com os seus filhos. Um constante convívio com os seus filhos. É assim, meus irmãos. Tempo. Devemos dedicar tempo para eles, sobretudo quando são pequenos, até chegar à adolescência, para nós formarmos o caráter cristão, porque depois fica difícil você fazer isso. Vêm as influências, vêm os pensamentos, às vezes até mesmo na escola, e aí para você destruir ou desconstruir, usando uma linguagem progressista, né? Para você para você desconstruir aquela ideia, dá trabalho. Então aproveite enquanto ela é pequenininha, aproveite enquanto ela tem uma facilidade de absorção, que ela lhe tem como referência, e vai incutindo, melhor dizendo, a verdade da palavra nela. Aproveite os momentos para isso. Ok, meus irmãos? Então vamos revisar aqui bem rapidinho, e aí eu vou dar a palavra para vocês. Como é que a gente aproveita bem o nosso tempo? Usando o tempo para Deus, oração e Bíblia, usando o tempo para a obra do Senhor, usando o tempo no dia do Senhor, usando o tempo para nós mesmos e usando o tempo para a nossa família. Então, que nós pensemos nessas coisas, que a gente possa, se é que a gente já não está fazendo, agendar melhor o nosso dia, agendar melhor o nosso compromisso, desde que a gente acorda até quando a gente vai dormir. É difícil, é complicado a gente trabalhar com essa questão de administração. Por natureza nós somos meio que desorganizados, mas um pouco de insistência, um pouco de repetição, a gente chega lá, mesmo que demore, para que assim você venha viver uma vida menos desestressada, para que você possa viver uma vida com mais leveza. É isso que a gente está precisando, e a gente só consegue isso quando a gente está aos pés do Senhor. Então, que Ele, Deus, nos abençoe, e que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra em nossos corações, e que possamos alocar o nosso tempo naquilo que é prioritário, naquilo que é secundário, dentro do devido senso de proporção, para que assim a gente possa viver uma vida satisfatória, para que assim a gente possa viver para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Então que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.